Fala pessoal, seguimos com o estudo do livro Minhas 60 Melhores Partidas, do Bob Fischer. Um livro que eu já cansei de falar aí que é super clássico, um dos melhores livros de xadrez já escritos, e no tema de partidas analisadas por jogadores fortes ou ex-campeões mundiais, aí sem dúvida que é um dos melhores mesmo. As partidas são todas muito interessantes, sempre com comentários precisos do Fischer, né? Então a gente já tá aqui, se eu não me engano, na partida 17. E hoje temos nada menos que Fischer e tal. Então quem tá acompanhando a série já sabe que as partidas são todas interessantes. Então a gente tem aqui Fischer e tal, com certeza de tédio não vamos morrer nessa partida, né? Com certeza vai ter vários momentos legais pra gente ver. Então acho que essa partida já merece até um like antecipado, pra falar a verdade, porque com certeza vai valer a pena. Dessa vez eu não vou ler o prefácio da partida, como eu faço muitas vezes no começo, porque acho que isso daria alguns spoilers. E é um jogo tão cheio de momentos, assim, tão intenso, tão complexo, que saber o prefácio eu acho que ia acabar estragando a experiência da partida. Então, vamos lá. Essa partida foi jogada no torneio de candidatos de 59, que como a gente tá vendo é um torneio que o Fischer colocou muitas partidas no livro, né? 7 partidas ao todo. E o Fischer tinha brancas, jogou E4, sempre, né? C5, cavalo F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, A6. Aqui o tal escolhe a Najdorf. E o Fischer faz bispo C4, um lance que ele gostava bastante. A famosa variante Sozin contra a Najdorf. Inclusive, em alguns livros vocês vão encontrar esse lance com o nome de ataque Fischer-Sozin. De tanto que o Fischer jogava essa variante e tinha bons resultados, né? Ele acabou popularizando um pouco e ajudando a desenvolver a teoria do bispo C4, então é justo levar o nome dele. Aqui, ao contrário da maioria das linhas da Najdorf, onde as pretas jogam E5, o lance mais preciso é E6. Afinal, faz muito sentido, né? Quando as brancas desenvolvem esse bispo para C4, a ideia é colocar ele pressionando o ponto F7, ter uma posição mais agressiva do bispo. Então, é bastante lógico, em vez de E5, a gente jogar E6 para limitar essa peça das brancas. O Fischer faz bispo B3, que é uma jogada profilática, né? Ele já antecipa tanto B5 como D5, para não ganhar tempo em cima do bispo. Mas comenta que ele já tinha jogado rock também uma vez em uma simultânea, mas acabou ficando mal, porém ganhou a partida, mas ele faz essa observação. Então ele jogou bispo B3. Aqui o tal faz B5, que é uma ordem importante. Eu já tinha marcado aqui com umas setas, então deixa eu tirar para explicar para vocês. Que o Fischer comenta que esse lance é o mais preciso e que precisa ser jogado agora, o B5, né? Nessa ordem. Para dar um exemplo, né, para mostrar por que o B5 tem que ser jogado agora, e realmente é o melhor lance nessa posição, é o principal da teoria, ele mostra como foi jogada a partida que ele tinha enfrentado o tal anteriormente no mesmo torneio, que foi bispo E7. Então, para quem não tá acompanhando, né, não viu o vídeo anterior, eu expliquei que nessa época, a gente tá falando de 1959, o torneio de candidatos ele era disputado num formato de 4... Não, deixa eu explicar direito. Você enfrentava o mesmo jogador 4 vezes. Então era um torneio todos contra todos, mas 4 voltas, né? Ida e volta, ida e volta. Então os jogadores se enfrentavam 4 vezes, 2 de brancas, 2 de pretas. E por isso tinha muito debate teórico, né? De 2 jogadores se enfrentarem e repetirem as aberturas que eles tinham jogado antes. Tanto que a gente viu isso na partida anterior, Fischer e Petrosian, que foi uma Caro-Kann, e ele comenta que o Petrosian já tinha jogado Caro-Kann contra ele no mesmo torneio também. Porque o Fischer era esse tipo de cara que confiava muito no repertório e ele repetia as linhas mesmo, né? Ele não tava nem aí. Ele confiava nas preparações e tava sempre com alguma ideia, sempre melhorando as análises dele. Então ele tinha muita confiança para sempre jogar a mesma linha. Mas na primeira partida que eles se enfrentaram, o tal jogou bispo E7. E aí bispo E7 interroga, a gente vai ver o porquê. F4, aqui ele faz rock e dama F3. Então as brancas desenvolvem de uma forma muito ativa. Aqui ele tem um plano muito forte que é F5, né? E nessa posição tem um detalhe. Agora não dá tempo das pretas jogarem B5 porque leva E5. E com E5 a gente vê que as brancas já estão ganhando material, tá? Atacando F6 e A8. Então as pretas têm que jogar primeiro dama C7. Para preparar o B5, né? Como a gente pode ver aí na seta. Porque agora se B5, quando jogar E5 leva bispo B7, tem esse intermediário. A dama precisa estar em C7 para proteger o bispo. Então, nessa posição o Fischer acabou errando, porque ele joga rock, que é um lance muito lento.
Isso permite que as pretas se organizem muito bem agora, porque aí sim o tal jogou B5, e agora a gente percebe que se E5 leva bispo B7. Então depois de rocar, vendo, né, E5 não vai funcionar, o Fischer jogou F5, que é uma ideia típica nessas posições, para tentar enfraquecer o ponto E6. A ideia é que, como as pretas não conseguem manter o ponto E6 defendido, se ele for obrigado a jogar E5, por exemplo, se for obrigado a jogar E5 aqui, cavalo E2, as brancas têm um controle muito firme da casa D5. Então esse é o ponto principal. Eu até sei disso porque já levei esse tipo de golpe posicional, assim, jogando de pretas na Najdorf, né? E fiquei com a casa D5 fraca. Porém, tem uma resposta muito precisa nesse momento. Aqui as pretas têm uma reação temática também, que é B4. E essa é uma jogada muito forte, porque primeiro ele desvia o cavalo de C3 para que ele não tenha acesso à casa D5. Então, quando joga cavalo A4, que foi o que o Fischer fez, aí vem E5, cavalo E2, mas a gente percebe que os dois cavalos das brancas estão muito longe da casa D5. Então agora bispo B7, e na verdade as pretas já estão melhores. O tal acabou vencendo essa partida. Por quê? Ele tem pressão em E4, mas o Fischer também tem outro problema aqui, que é o cavalo de A4, né? Esse cavalo tá fora de jogo e ele pode ser um problema grave, assim, porque bispo C6, dama 5 às vezes chega muito rápido nessas posições. Então aqui, na verdade, as pretas já estão bem melhores e o tal acabou vencendo. Mas a solução é que, em vez de fazer rock, ele tinha que ter jogado F5 primeiro. E é o que o Fischer coloca aqui, que F5 era mais forte. Porque nessa posição as pretas não tem tempo de jogar B5. Ele não tá com peão em B5, então ele não tem tempo de jogar B4, na verdade. Aí se joga agora E5, cavalo E2. E a diferença é que quando B5 ele pode jogar A3 primeiro e garante o controle da casa D5. Então depois de bispo B7, o problema das pretas não é nem tanto que B4 não tá chegando e que a casa D5 tá fraca, tá? Se fosse só isso, não seria um problema tão grave assim, porque dá pra lidar com esse problema. Dá pra jogar cavalo D7, cavalo B6. Mas é que as brancas têm um outro lance muito forte agora, que é G4. E ele consegue desenvolver um ataque na ala do rei. Então, assim, G5 tá chegando, é uma forma dele aumentar o controle dele sobre D5, mas ele pode também preparar uma avalanche de peões ali, né? Com H4, G5, cavalo G3. E as brancas vão aumentando a pressão muito facilmente. Então, isso era o que o Fischer tinha preparado, caso o Tal jogasse de novo essa ordem. Mas o Tal também analisou a partida deles, a anterior, né? E jogou B5, que é a melhor ordem. E aqui o Fischer escolhe uma variante bem interessante, uma variante um pouco arriscada, mas bastante promissora, que é F4, né? Pelo menos do ponto de vista prático. O F4, ele pode servir para duas ideias, ou para jogar E5 ou F5. Mas idealmente, assim, o que as brancas querem encaixar nessa posição é o F5, para aproveitar a força do bispo em B3, né? Então ele quer obrigar que o preto mova o peão de E6 para o bispo ficar ativo de novo, seja com E por F5 ou E5. Ele também analisa algumas alternativas. Então ele fala que contra o Olafsson, que era um outro grande mestre, ele jogou rock, que é a linha principal hoje em dia. Bispo E7. E aí foi dama F3. Ele comenta o seguinte: se B4, cavalo A4, cavalo por E4, isso parece uma linha bem natural, né? Pra pegar o peão de E. O Fischer dá o seguinte: torre 1, e quando o cavalo F6, bispo G5, ele fala que tem um ataque perigoso das brancas. Afinal, ainda dá pra considerar a ideia de F4 e F5, né? Porque o objetivo continua sendo ativar o bispo de casas brancas. Mas se eu não me engano, hoje em dia já é até considerado mais forte para as brancas F4, direto. Para jogar F5, de novo explorando a força do bispo e tentando debilitar a ala do rei. Mas o ponto é que B4 aqui hoje em dia não se joga mais. As pretas jogam bispo E7 mesmo. E aí dama F3. O Fischer dá interessante, mas hoje em dia essa é a linha principal. E agora as pretas jogam dama C7 para poder responder E5 com bispo B7. Esse é um lance bem essencial, assim, nessas posições. Ter a dama em C7 para se E5 poder responder com bispo B7. Agora, bispo B7 direto pode parecer mais lógico, só que é um erro. E a pergunta é, por quê? Como as brancas podem explorar esse erro aqui? O primeiro exercício. Bem, quem tá ligado nas ideias de ataque deve ter imaginado que aqui é muito forte bispo toma E6. Esse é um sacrifício bem temático na Sozin e é uma ideia muito boa para as brancas. Porque, no mínimo, você fica com 3 peões
né? F por E6, cavalo por E6, aí digamos dama D7, mas aí cavalo por G7, pega o terceiro peão, rei F7, cavalo F5, algo assim. E as brancas têm ataque ainda, então tem 3 peões e mais ataque contra um rei fraco, né? Bispo G5, torre D1 chegando, é muito fácil de levar as peças brancas pro ataque aqui, de aumentar a pressão em cima do rei. Então, se vocês colocarem no computador, eu imagino que ele já vai dizer que isso aqui tá ganho, assim, vai dar vantagem decisiva para as brancas. Mas é por isso que eu queria mostrar essa linha para chegar num outro ponto. Eu imagino que quando a gente vê B5 jogado ali na abertura, pode parecer que a ideia principal do avanço do peão é pôr o bispo em B7, é desenvolver ativamente. Mas pela minha experiência, pelo meu conhecimento também dessas posições, principalmente nessa aqui, por exemplo, bispo E7, dama F3, dama C7 e tal, eu digo que, não vou dizer que sempre, todas as vezes, tá? Mas eu diria que assim, uns 70% das vezes esse bispo vai pra D7, ele não vai pra B7. Pra ele ir pra B7 tem que ser uma linha muito específica assim, onde funciona. O bispo B7 funciona muito bem. Porque em geral ele vem pra D7 justamente pra defender contra os sacrifícios em E6, pra deixar o ponto E6 super protegido. Por exemplo, na variante principal, é que o Fischer contra o Lapson jogou esse dama G3 e foi B4, né? Mas na variante principal, hoje em dia, a variante principal moderna, né? Que a partida foi com B4. Mas as pretas jogam rock mesmo. Bispo H6, a gente volta o cavalo pra E8, tudo bem. E digamos, faz um lance como torre de AD1, bispo D7. O bispo não vai pra B7. As pretas querem jogar com o cavalo C6. Então, qual é a função do peão em B5, né? Se o bispo não vai pra B7, muitas vezes não vai pra B7. A função do peão em B5, lá na abertura, vou voltar aqui, é construir as condições, preparar as condições para as pretas terem contra-jogo na ala da dama. Então é para poder jogar B4 na hora certa ou jogar A5, digamos quando o bispo já está em D7 e ameaçar prender o bispo. Então esse é o ponto, é lutar por é buscar contra-jogo na ala da dama, não é necessariamente por o bispo em B7, tá? E aí um lembrete que eu faço para vocês nessas posições que eu acho que é útil para quem joga Najdorf é lembrar o seguinte: as jogadas bispo B7 e bispo E7, elas precisam ser consideradas com bastante cuidado, assim. Geralmente, nas linhas que as pretas jogam bispo em B7, o bispo fica em F8 um tempo. Por quê? Você não quer levar esse sacrifício aqui, bispo E6, F6, cavalo E6 e perder ali o peão de G7. Então, se você vai colocar o bispo em B7, é bom estar com o bispo ainda em F8 para não perder o peão de G7. E da mesma forma, o contrário. Se as pretas jogam bispo E7, é importante tomar cuidado, não fazer bispo B7 na hora errada, porque você precisa deixar o ponto E6 defendido, porque agora o peão de G7 já tá no ar. Então, essa é uma dica aí pra quem joga Najdorf, tem em mente. Mas bom, foi B5, e o Fischer jogou F4, que é uma variante bem interessante. Ele analisa esse rock e também F3. Né? Mas no caso de F3, aí realmente aqui dá pra jogar bispo B7. Porém, observem que o bispo tá em F8, então o sacrifício em E6 já não é possível, porque aí F6, cavalo E6, não sei, faz um lance como dama D7, e o ponto G7 está protegido. O bispo não está em E7, nem deixando o G7 no ar, nem atrapalhando a defesa, né? Pela segunda fila. Então, em uma partida que o Fischer jogou assim, seguiu o bispo G5, mas aqui as pretas fizeram um bom lance, B4, já expulsando o cavalo. Cavalo A4 e cavalo BD7. Na verdade, essa posição já está melhor para as pretas. O Fischer fala que o preto igualou, assim, mas já está melhor. Porque o cavalo fora de jogo dá alguns problemas para as brancas, né? Dama A5, por exemplo, daqui a pouco. E ele consegue uma posição muito boa. Mas ele jogou F4, enfim. E aqui o Tal fez B4. Que o Fischer dá uma exclamação entrando nas complicações. Mas na realidade, hoje em dia eu já acho que bispo B7 é o certo. Contra-atacando o peão de E4. Bom, esse é o lance que eu analiso no curso da Najdorf, por exemplo. Eu recomendo o bispo B7 e eu acho que objetivamente é o melhor. É melhor do que B4. Quem quiser, dá uma olhada, né? O curso da Najdorf tá com desconto. Tem um cupom aí que vocês podem usar. Sempre tem esse desconto de 50%. É um curso completo para Siciliana Najdorf. É um material pesado, assim. Eu diria bem denso, assim. Mas as linhas estão muito bem analisadas em detalhes. Então, essa é uma variante que eu cubro lá, por exemplo. Mas nessa partida o Tal jogou B4, que é um lance que o Fischer dá exclamação. E isso vai levar a algumas complicações interessantes. Então, cavalo A4... Aí foi cavalo por E4. O Fischer comenta que bispo B7 também é jogável. Cavalo por E4, rock. Só que agora o Tal comete um erro, né? Então, assim, o Fischer, ele sacrifica o peão de E4
simplesmente para ter uma vantagem de desenvolvimento e a possibilidade de romper na ala do rei com F5. As pretas têm um peão a mais, é verdade, mas a gente observa que o preto está muito mal desenvolvido. E esse é o risco dessas posições. Você ficar com um peão a mais, mas as suas peças não jogarem. No caso, né, quase todas as peças das pretas estão na primeira fila. E o principal problema não é nem esse, é que o rei está no centro, enquanto as brancas já rocaram e já tem mais peças desenvolvidas. Então a ruptura com F5 realmente é o lance que as brancas querem encaixar no próximo. O Tal tentou resolver isso com G6, só que G6 é um erro. O Fischer fala que bispo B7 era o correto. Então a pergunta é, agora a gente já vai entrar na parte da ação, né? Como as brancas podem explorar esse erro aí, esse G6? Bem, aqui já está muito claro, eu acho, que o tema da partida é a iniciativa, do ponto de vista das brancas, né? O branco precisa jogar pela iniciativa, jogar da forma mais ativa possível. Então o Fischer faz uma jogada que provavelmente que ele fala que pegou o Tal de surpresa, na verdade. O Tal jogou G6, imagino que pensando nisso, né? Evitar o F5 das brancas. E talvez ele pudesse pôr o bispo em G7 também, e rocar, né? E aí ele teria uma posição sólida na ala do rei. Mas o Fischer, calculando bem concretamente, ele percebe que, na verdade, esse lance não evita o avanço do peão de F. Então ele joga F5, assim mesmo. E ele fala, essa jogada pegou o Tal completamente de surpresa e basicamente isso vai deixar o rei preto preso no centro. Então jogou G por F5. Ele também analisa E por F5, só que tem um problema. Bispo D5, torre A7, né, único. E aqui tem um arremate legal já das brancas. Já tem uma sequência que ganha material, então, como vocês já podem ver, essa partida vai ser cheia de exercícios de cálculo, né? Mas começando por aqui, jogam as brancas, qual é a ideia ganhadora? Bom, a ideia ganhadora é um tema geométrico, na verdade, que o Fischer explora bem nessa posição, inclusive em outros momentos. Aqui ele tem cavalo por F5, é um golpe bem bonito, né? G por F5, por exemplo. E dama D4, que toca nas duas torres. Ele ataca a torre de A7 e de H8 e aí ganha uma delas, né? E tá ganho. Então ele joga F5 e o Tal faz G por F5 mesmo. E agora, como a gente continua? Como a gente continua aumentando a tensão e desenvolvendo esse ataque? Jogam as brancas. Bom, é um tema parecido com a posição anterior. É só encontrar o jeito certo de encaixar a ideia, né? Porque ele joga cavalo por F5 mesmo. E segue abrindo o jogo. O detalhe tático é que se joga E por F5, dama D5, toca na torre e ameaça mate em F7. E quando a torre é A7, agora a torre vem parar na casa errada, né? E leva o dama D4, que a gente viu no golpe anterior também, na variante anterior. Então não dá. O Fischer, ele comenta aqui, depois do cavalo F5, que assim, dá pra gente perceber já que a situação das pretas é super delicada. Imagina que assim, o Tal jogou G6 pensando que esse lance impedia a abertura da posição, e aí ele leva F5 que não só abre a posição, mas abre de um jeito muito pior do que ele imaginava, né? Com esse rei preso no centro, então já parece que tá muito difícil. Mas o Fischer, ele faz um comentário aqui, ele fala que o Panov, com a típica objetividade da cortina de ferro, ele coloca objetividade entre aspas, né? Comentou nos boletins soviéticos. Quase toda a partida foi jogada por Fischer no estilo de Tal. Porém, todos os seus esforços foram em vão, porque Tal não se defendeu no estilo de Fischer. Mas aqui ele quer dizer o seguinte, que o Panov não foi nada objetivo, né? Que ele tá torcendo pro Tal, então ele faz um comentário meio que puxando o saco do Tal, assim, né? Porque o que o Fischer quer dizer é o seguinte, tipo, nessa posição, obviamente, o preto tá pior, muito pior. O cara escreveu um comentário desses só pra enaltecer o Tal, né? Só pra puxar saco. Mas Fischer tinha esse tipo de humor interessante. Então ele analisa, ele fala que E por F5 não dá, perde. E se joga D5 também, aí ele gosta de cavalo H6. É um lance muito bom esse. Coloca uma pressão em F7. E se as pretas jogarem bispo H6 e bispo H6, então as brancas têm uma vantagem clara nessa posição. Afinal, aqui o branco tem peão a menos, mas tem uma peça muito forte que é esse bispo. E o ponto mais importante sempre é o fato de que o rei vai ficar no centro. Então as brancas têm mais desenvolvimento, têm mais chances de ataque, estão claramente melhores aqui. Por isso, o Tal precisa encontrar uma outra forma de se defender nessa posição. E ele começa tentando se defender com torre G8. Que aí eu acho que é interessante a gente perceber o seguinte. A batalha da abertura, nesse ponto, ela já foi ganha pelo Fischer. Fischer tá com uma posição que, tecnicamente, ele já tá ganho aqui, na verdade.
Mas agora a gente vai ver como que um jogador do calibre do Tal, né? Um campeão mundial, como ele se defende numa situação difícil. Então ele começa com torre G8. Que a princípio, a ideia é que ameaça tomar o cavalo, né? Porque agora a torre não vai estar mais em H8, então não tem aqueles temas de atacar as duas torres. E aí a pergunta é: como as brancas continuam aumentando a pressão agora? Qual é o jeito certo aqui de continuar aumentando a pressão? Esse lance é difícil. Esse eu quero ver alguém acertar aqui qual foi a jogada do Fischer. Bem, como o Panov escreveu, o Fischer jogou no estilo do Tal essa partida. E qual é o estilo do Tal? É um estilo de ataque, de sacrifícios, de ideias espetaculares, lances surpreendentes e ataque acima de tudo. Então o Fischer encontra uma bomba nessa. É uma verdadeira bomba o lance que ele encontra aqui. Bispo D5. Vale até a pena parar por uns segundos pra admirar essa posição, né? Ele tá colocando duas peças dele num garfo, assim. Isso é uma coisa extremamente rara da gente ver, né? Ele tá se enfiando num garfo aí. Mas o ponto principal é que não dá pra tomar em D5. Se é D5, dama por D5. Tá tocando ali em A8 e E4 e também F7, né? Meio que ameaçando mate às vezes. Bispo F5, torre F5, torre A7 defende F7, mas cai E4 com cheque. Quando torre 7, dama por B4, ele tá controlando o cheque em E1. E aí nem adianta as pretas jogarem algo como torre E2, porque G3, simplesmente. Ele fala que aqui as brancas já têm posição ganhadora e parece estar ganho mesmo, né? Afinal tá com 2 peões a mais e ainda vai ter ataque em cima do rei. Então o tal não pode tomar o bispo, ele joga torre A7 aqui. E nessa posição, o Fischer erra, ele acaba devolvendo um pouco da vantagem, né? Ele joga bispo toma E4, que ele fala que interroga. Ele diz que o mais preciso era bispo E3, era o certo, continuar aumentando a pressão. Provavelmente o Fischer descartou esse lance por causa de cavalo C5, quando o cavalo das pretas fica a salvo, e agora sim tem duas peças atacadas. Mas ele tem uma jogada, de novo, um lance muito forte, que é dama H5. Simplesmente ignora as ameaças das pretas e continua aumentando a pressão. Então, nessa posição, as brancas não conseguem, não param de aumentar a pressão no campo adversário mesmo, né? Então, por exemplo, se cavalo por A4, bispo A7 e por D5, torre de A1, já é um ataque ganhador, né? Não tem bispo E6 porque torre por E6. E o peão de F7 está cravado. E se jogar algo como torre G6, então é só fazer torre de A1, trazendo a última peça para o jogo. E com certeza que o branco logo vai ter um ataque ganhador. Eu assim, me surpreenderia se tiver alguma defesa nessa posição. Talvez o computador encontre, né? Mas tá vindo dama por H7, pressão na coluna E e na coluna F. Parece ser muita ideia, assim, para as pretas sobreviverem. Mas quem quiser pode checar com a máquina depois, né? Pra ter certeza. Só que ele joga bispo E4 e isso acaba aliviando um pouco a posição, né? As pretas fazem E por F5. E aqui o Fischer também não gosta do bispo F5. Ele fala que não foi mais preciso, mas ele não dá como erro ainda, né? Ele fala que provavelmente era melhor ter jogado bispo D5 ou bispo F3, assim. Em vez de trocar peças, manter a posição. Manter a tensão, né? Afinal, aqui ele tem um peão a menos, mas isso é irrelevante, assim. As pretas estão com muitas ilhas de peões, muitos peões fracos e principalmente o rei, que é a fraqueza mais importante dessa posição. Mas ele jogou bispo F5. Agora o tal faz torre 7, um lance importante que foi bom, porque, como o Fischer observa, é a única forma de tampar a coluna E, né, de defender esse rei. E aí foi bispo toma C8 e dama por C8. Aí é outro momento instrutivo, porque agora, assim, ele recuperou o peão já que foi sacrificado na abertura. E, além disso, a posição das brancas continua sendo melhor, né? Ele continua tendo vantagem, porque é simples, né? As brancas estão bem desenvolvidas e o rei preto está no centro. Então, não faz muito sentido se as brancas não estiverem bem melhores aqui. Mas esse é um momento instrutivo, um momento importante. Então, eu quero que vocês pensem qual é a melhor forma de continuar desenvolvendo a iniciativa das brancas nessa posição. Como que vocês tentariam continuar desenvolvendo o ataque e a iniciativa? Bom, nesse momento, o Fischer comete um erro. Ele comete um erro bem sério. Porque ele joga bispo F4. Que aparentemente é um lance natural. Ele desenvolve mais uma peça, ataca D6 e ele já tá a ponto aqui de trazer a última peça pro ataque, que é a torre, né? Pra E1 ou pra D1, por exemplo. Isso já parece que vai deixar as pretas numa situação extremamente difícil, assim, de defender. Mas esse lance não é o melhor.
Uma observação importante é que dama por D6 seria um erro nesse momento. Tem um recurso bonito para as pretas e vocês podem usar como exercício aqui também, tentar descobrir qual recurso é esse. Bom, não é um tão difícil de encontrar, né? É uma ideia que tá bem óbvia, eu acho até. Torre por G2, depois de dama D6. Rei por G2, torre E2 e dá um ataque descoberto na dama. E o maior problema é que depois de ré F3, bispo D6 e rei E2, tem 2 torres pela dama, mas sobra a dama por C2 que vai ganhar o cavalo também. E aí as pretas ganham. Mas segundo o Fischer, ele tinha um lance simples e bom aqui que era C3. Simplesmente abrindo a posição. Ele, através da troca dos peões, ele pode trazer o cavalo de volta para o centro, para D5, e senão ele vai abrir a coluna C, né? Depois é muito mais fácil de desenvolver a pressão. O que muda, a gente vai ver, vai entender melhor vendo o lance da partida, tá? Porque bispo F4, como eu disse, permite um recurso das pretas, um recurso bem forte. Então vocês podem tentar descobrir aqui que recurso foi esse que o tal encontrou na posição. Bem, como ficar claro, a partir do momento que o tal percebe que a posição dele é ruim, ele começa a achar muitos lances. Essa partida é um exemplo muito bom de defesa, eu acho, de defesa no alto nível. A gente vê como que um grande mestre se defende, né? Um campeão mundial, assim, que é outra classe de grande mestre até. Então o tal percebe um tema tático que é dama C6, um ataque duplo. Ele ameaça mate em G2 e toca no cavalo ao mesmo tempo. Isso já obriga o Fischer a entregar algum material, né? Eu não acho que o Fischer deixou passar esse lance. Mas ele deixou passar a continuação, tá, da jogada. Ele deixou passar algo ali daqui a pouco. Não esse lance, mas eu acho que nos próximos 2. E aí, por isso que o C3 era muito forte, porque com o C3 a dama também defende o cavalo. Esse é um detalhe muito fino. Então se joga dama C6, torre F2, agora defende G2 e as brancas continuam abrindo a posição. Então aí sim ele vai ter tempo de jogar bispo F4, CB, torre C1. E essa posição realmente é difícil imaginar as pretas sobrevivendo, assim. Assim que as peças brancas entrarem em jogo, a torre de A1, eu acho que a partida acaba rápido, né? Porque o ataque vai chegar muito forte. Porém, depois de bispo F4, veio dama C6. Eu imagino que o Fischer pensou que essa posição ainda não estava no controle das pretas, porque ele calculou dama F3 e aqui dama por A4. Ele até escreve que a surpresa foi tão grande nesse momento que ele não acreditava no que ele estava vendo. Ele não acreditava que dama por A4 era um lance possível. Ele só tinha calculado dama por F3, ele estava contando com isso, né? Torre por F3, torre E2, torre F2, torre F2 e F2, e é um final muito agradável de jogar de brancas, né? Apesar das pretas não terem levado mate, o final é terrível para ele porque ele tem simplesmente 4 ilhas de peão aqui. As pretas ainda não tão bem desenvolvidas e as brancas têm uma iniciativa muito forte, chegando com, por exemplo, torre D1, cavalo B6, cavalo C4, assim. Parece já terrível para as pretas. Só que o tal jogou dama por A4. E o Fischer provavelmente achou que esse lance não funcionava, que não era possível por causa de bispo D6. Mas agora é um momento importante. Qual foi o lance que o Fischer não viu nessa posição? O que ele deixou escapar aqui? Vamos ver se alguém acha o recurso. Bom, o belo recurso das pretas, que o Fischer ou não viu ou subestimou nessa posição, mas eu acho mais provável que ele não tenha visto, porque me parece bem lógico que ele tivesse calculado o seguinte: eu tô atacando o cavalo e a torre, e ele não tem como salvar todas as peças, porque ele não tem torre B7 para começar, e se ele jogar, digamos, dama B5, eu tomo em E7 e depois dama por F7. Se ele jogar cavalo C6, a mesma coisa, toma em E7 e depois toma em F7, ou seja, tá ganho. Mas ele não percebeu que dava para voltar. Dama C6. E ele fala que aqui o tal encontra uma defesa inspirada na posição, porque o detalhe é que quando o bispo toma B8, sobra dama B6. Recuperando ali, pegando o bispo e vai ficar com peça a mais, na verdade. Mas não dama por F3, né? Dama por F3 é bem pior. Torre toma, bispo G7, C3 e as brancas têm peão a mais limpo. Com dama B6, que acho que esse sim foi o detalhe que talvez o Fischer não viu lá atrás, ele vai ficar com peça a mais. Então foi RH1, dama por B8. A posição aqui a posição ainda não tá resolvida, tá? Os fogos de artifício ainda não terminaram. O Fischer comenta que nesse momento, né, nessa fase da partida, o público murmurava e gritava a cada jogada. Tinha muita gente no torneio e eles estavam emocionados, assim, né, tensos. Só que ele fala que mais tarde eu soube que entre a plateia
havia muitos fãs de outros esportes. E ele acha que provavelmente no dia tinham cancelado alguma partida de futebol. Por isso que Belgrado, naquele dia o xadrez era o esporte mais popular em Belgrado, né? Era o evento que estava rolando, a principal atração. Então ele joga dama C6 aqui. Porque agora ele tá com peça a menos, mas ele ainda tem umas chances muito boas de ataque. Então ele jogou dama C6. Ele fala que muitos comentaristas opinaram que torre de A E1 era a jogada ganhadora. E que o próprio Tal confessou que pensou estar perdido se eu jogasse assim. Porque torre de A1 cria umas ameaças muito fortes, né? Pra começar, ele tá ameaçando dama por F7, porque agora a torre ficou cravada. Se joga torre por E1, tem dama por F7 intermediário, que ganha. Fica bem ganho. E se tenta uma defesa como, não sei, torre G7, vai levar dama C6, rei D8 e torre D1, né? Então fica ganho também. E ele fala que o próprio Tal comentou que achava que estava perdido depois de torre de A1. Mas o Fischer diz que as pretas ainda se defendem com o rei D8. E agora ele consegue resistir em todas as variantes. Mas não torre G6. Ele fala que torre G6 é ruim. Só que ele dá uma variante muito longa aqui, né? Que é legal a gente ver. Dama por F7, rei D7, torre D1, exclama. Esse lance é importante para ele poder tomar em F8, né? Senão depois ele leva mate em E1. Mas aí joga torre D6, torre por D6, rei por D6. As pretas têm que jogar assim para não perder o bispo, porque agora ele ainda tá tendo recurso de mate na oitava. Mas aí ele fala que com torre F6 as brancas ganham em todas as variantes. Então ele mostra que, né? Porque o Fischer é desses, ele fala e depois ele mostra que tá ganho mesmo. Rei D7, dama D5, rei E8, dama H5 e quando o rei D7, dama F5 exclama. Agora o rei não pode voltar para E8 porque torre F8 é mate. Joga rei C7, mas aí dama C5. E dá pra ver claramente agora por que tá ganho. Porque se rei B7, torre B6. Se rei D8, torre F8. E se rei D7, dama C6, né? E quando rei D8, torre F8 também é mate. Mas ele comenta que rei D8 era a defesa correta naquela posição. E aí esse lance resiste em todas as variantes. E aí o Fischer diz o seguinte: da minha parte, eu posso dizer que estudei essa posição durante séculos e não encontrei um ganho. Não encontrei um ganho para as brancas. E isso me faz lembrar quando o Kasparov perde uma partida pro Petrosian, que tem no teste do tempo, que é aquela partida que o rei do Petrosian vai para cima, né, das peças do Kasparov. E o Kasparov fala que ele teve que analisar a posição até encontrar a verdade, assim, porque senão ele não ia conseguir conviver com aquilo, né? E eu acho que o Fischer é a mesma coisa. Quando alguém falava assim, a torre de A1 ganhava, e aí ele vê um lance como o rei D8, ele ficava estudando a posição até encontrar a verdade mais profunda, né? Porque ele não ia aceitar, ele não ia conseguir conviver com o fato de que ele não viu que torre de A1 ganhava, por exemplo. Então ele precisa achar uma defesa pra falar, não, torre de A1 não ganhava. E ele mostra algumas variantes depois de rei D8 aqui. Então ele analisa torre D1 e agora as pretas se defendem com o rei C7. Não rei C8, porque esse rei C8 dama C6. E agora as brancas ganham. Afinal, né, se dama C7, se torre C7, eu acho que tem dama E8 e torre D8, por exemplo. E se jogar dama C7 tem dama 8 e quando... Na verdade, torre C7 dama pra 6 também parece bem forte. Aí fala rei C7. Aí dama F4. Se torre D4, que é outro lance que ele analisa, dama B7, liberando a casa B8 pro rei. E ele fala que as pretas continuam defendendo, né? Se torre C4, por exemplo, rei B8. Então dama F4, rei B7, torre D6. Tá tentando montar uma rede de mate aqui com dama por B4, né? Só que aí dama C7 e quando dama por B4 ele volta pra C8. Aí ele fala torre por A6 e agora vem um recurso fino, dama B7. Um lance muito fino esse, porque ele ameaça mate. Muito importante ter esse detalhe do mate. Ele propõe a troca de damas, ataca a torre e ameaça mate. Dama por B7, daí rei por B7, torre de A, F6. E torre G7 ele dá ela, e ele fala que esse é um final provavelmente igualado. Né? Porque tem 3 peões pela peça, mas não é tão fácil avançar os peões porque o bispo vai ativar. Então eu acho que deve ser igualado. Ou seja, torre de A1, segundo o Fischer, não ganhava. Ele jogou dama C6. E claro, aqui não dá pra jogar rei D8, porque é torre D1, né? Então faz torre D7, único. Torre de A E1, que foi o da partida. Ele fala que as pretas ainda se defendem aqui, no caso de torre de AD1. Bispo D6. Torre por F7. Ele também analisa torre F6, que parece um lance que ganha, né? Afinal, tá ficando impossível de segurar a pressão na coluna D.
Mas as pretas ainda tem torre G6. E aí um detalhe bem importante aqui é que se jogar torre de DD6, com a ideia de se torre F6, dama D7, ou forçar o cara a jogar dama por D6, né? E ficar com torre contra dama contra duas torres, ele fala que as pretas têm dama por D6 e ganham. Porque é legal até ver essa análise. Depois de torre D6, torre de GD6, né? Se dama C8, torre D8, não tem mais cheques e tá levando mate. E se dama E4, aqui eu acredito que deve ser torre E6, né? Não vejo um jeito da dama defender as duas casas, E1 e D1. E se der cheque, torre D8. E é uma posição bem legal essa, porque as duas torres tiram as casas da dama, né? A dama não tem cheque em C6, nem em E4, e também não consegue voltar a tempo de defender a primeira fila. Então as pretas ganham. Por isso ele dá torre por F7. E aqui a defesa certa é dama C7. O Fischer, ele vai encontrando os únicos na variante para mostrar que ainda defende, né? Porque se rei C7, dama por D7, assim vai vir um ataque ganhador também. Então dama C7. E aí ele fala que tá segurando agora. E se joga torre por F7 direto nessa posição, aí tem dama D6. E também as pretas conseguem se defender, porque ele já tá se organizando bem. Aqui já tá ameaçando também F7 de rei, né? Se não trocar as damas, por exemplo. Então aqui ele jogou torre de A E1 cheque. Ops. Torre de A E1 cheque. Bispo E7. Rei D8 tem um problema, mas esse eu vou deixar para vocês descobrirem. Então, qual é o problema de rei D8? Jogam as brancas. Bem, aqui tem um golpe tático bem forte, que é torre toma F7. Não pode tomar a torre porque torre 8 é mate. E se jogar bispo E7, aí vem torre de F por E7. Que bispo E7 é a única defesa, mas torre de F E7 agora. Quando torre por E7, torre D1 e mate, né? Então vejam que a posição, ela ainda é complicada, né? Tipo, ainda é difícil. As pretas podem perder a qualquer momento o controle aqui. Tá com peça a mais, mas o rei continua exposto e isso é muito perigoso. Então o tal joga bispo E7. E o Fischer comenta de uma forma meio irônica que finalmente o tal desenvolve o bispo, entre aspas, né? Porque não é que ele desenvolve, ele tem que cobrir um cheque com o bispo. Aí vem torre por F7, um lance, né? Meio tem que fazer isso para continuar pegando material pela peça. Rei por F7, dama E6. E aqui ele continua defendendo muito bem, ele joga rei F8. O Fischer fala que esse é um lance que ele não esperava. Ele esperava rei G7, e aí as brancas têm dama por D7 ganhando fácil, né? Porque vai cair o bispo também. Então foi rei F8, e ele joga dama por D7. Mas ele comenta que torre F1 não é bom, porque aí rei G7, torre F7, rei H8. É incrível, mas as brancas não tem mate aqui, né? Não tem dama E5 nem dama F6. E quando dama por D7, que parece que ganha por causa da pressão na segunda fila, aí tem torre D8. A dama tem que voltar para uma casa onde ela controla D1. A única casa que faz isso é a dama G4. Parece que vai ganhar, mas aí dama E5. E as pretas ganham, né? Afinal, aqui consolidou a posição. Ele já conseguiu segurar bem, né? As ameaças de ataque. Já tem bispo D6. Tem várias ideias já para as pretas. Então, jogou dama por D7. Aí foi dama D6. O Fischer joga dama B7. Ele não vai trocar as damas, claro. E agora é a vez das pretas. Então, outro momento instrutivo também, para vocês pensarem aqui, como vocês jogariam de pretas. Bom, ainda é o momento de tentar consolidar a posição, né? O Fischer com dama B7, ele tá querendo deixar a dama próxima para criar alguns incômodos. Então, o tal joga torre G6, uma jogada muito boa, né? É um lance típico de defesa também, você tentar usar a torre pela segunda ou pela terceira fila para controlar algumas casas. E aí, finalmente, ele consegue trazer a torre para uma casa mais ativa, né? Para F6 ou né, rei F7, torre E6, alguma coisa assim. Então, o Fischer comenta que aqui, finalmente, o tal conseguiu coordenar as peças. E após um punhado de jogadas, a partida muda radicalmente. Agora são as brancas que precisam lutar pelo empate. Mas assim, já vale muito a pena a partida pela forma como o tal defendeu até aqui, né? Ele começa a encontrar recurso atrás de recurso para virar o jogo, sai de uma posição que ele estava pior ou quase perdido assim objetivamente, e agora ele já tá jogando pela vantagem, assim, ele já tá jogando para ganhar. Então aqui o Fischer, ele percebe, né? O Fischer percebeu que a partir desse ponto ele já tinha que lutar pelo empate, mas ele começa fazendo isso muito bem, ele joga C3.
que é um lance bom. É uma técnica comum nessas posições, inclusive, quando você tem peça a menos, que é trocar o máximo de peões possível. Porque se ele conseguir trocar todos os peões da ala da dama, por exemplo, vai ser muito difícil das pretas ganharem esse 2 contra 1 na ala do rei, mesmo que trocar as damas. Assim, vai ser uma posição muito difícil do preto apertar e ganhar, né? Porque tem aquela chance, sempre tem aquela chance de chegar um torre bispo contra torre, que é teoricamente empate. Então o Fischer joga C3 já para trocar um peão. Aí foi A5. O tal tenta manter o peão em B4 para controlar um pouco melhor, né, a ala da dama das brancas. Afinal, se B por C3, ele não ia tomar de peão aqui, quebrando a própria estrutura. Na verdade, ele ia jogar dama C8, bispo D8 e dama por C3, com uma posição que parece igualada mesmo. Então foi A5. Aí ele joga dama C8, que segundo o Fischer foi um deslize. Ele fala que isso aqui já foi um pouco impreciso. O certo era C por B4, porque o ponto é que se A por B4, A3, ele vai continuar trocando os peões, né? Isso que eu acabei de comentar, assim. Trocando todos os peões, as brancas têm muitas chances de empatar esse final. Então, B por A3, B por A3, dama A3, ele fala que esse final já é empatado. Eu acho que o ponto principal é que esse peão é do canto frio. Então isso sempre tem uma influência muito forte no final, assim. Chega a vários finais que às vezes até com peça a mais, assim. Rei e peões contra rei, bispo e peão, as pretas não ganham por conta disso. E se dama por B4, aí dama F3, rei G7, dama E2. Ele fala que aqui a posição é provavelmente empatada, porque como o rei preto tá muito aberto, é difícil que as pretas joguem para ganhar, né, com o rei tão exposto. Mas assim, na prática, eu acho que as pretas ainda têm chances e, por exemplo, se fosse hoje em dia um grande mestre de 2.700, assim, o cara ia tentar para sempre, né, nessa posição de pretas. O Carlsen, por exemplo, ele ia tentar um monte, com certeza. Mas também concordo com o Fischer que bem jogado isso aqui deve empatar. Só que ele fez dama C8, né? Ele não se apressou em trocar os peões logo da ala da dama. Então ele joga dama C8, rei G7, dama C4. E o tal faz aqui bispo D8, um lance prático bem interessante, uma ideia prática, né? Ele quer pôr o bispo em C7 para tentar criar um ataque de mate na ala do rei. C por B4 e aí A por B4. Ele comenta que se dama por B4, dama E2 e as brancas ainda devem empatar com o jogo preciso. Mas foi A por B4. Só que agora o Fischer comete um outro erro. Ele joga G3, esse que já é um erro um pouco mais sério. Ele comenta que esse lance cria chances de derrota. Eu consigo entender a razão desse lance, né? Porque ele não quer ter problemas na diagonal. Então ele já joga G3 e também dá um respiro pro rei para não ter problemas na primeira fila. Mas ele fala que esse lance cria chances de derrota para as brancas. Ele comenta o seguinte: não vejo como as pretas poderiam progredir em caso de dama E4. Por exemplo, bispo C7 e dama E7. Se o rei vai para H6, dama H4, né? Então joga... Também não pode trocar as damas que vai cair o bispo. Então rei G8, dama E8, dama F8, senão vai repetir. Dama E4. E ele dá igualdade. Mas assim, como eu disse, eu acho que essa posição ainda tem jogo. Eu acho que, assim, é que realmente o rei preto tá muito aberto e as brancas têm muitos cheques com a dama e tal. Mas na prática só o preto tem chance de ganhar, né? Então duvido que o tal ia empatar tão rápido isso aqui. Eu acho que ele ainda ia tentar pelo menos um pouco. Só que quando joga G3, o tal aproveita a chance e troca as damas com dama C6. Aí foi torre E4, dama por C4, torre por C4 e a gente entra nesse final. E ele vai buscar chances no final. Então a pergunta é, agora a gente entra na fase técnica. Qual é o melhor lance para manter chances de vitória para as pretas, né? Como que o tal mantém as chances dele vivas aqui? Esse é um momento importante e assim, nesse tipo de posição, ainda vale aquilo que eu acabei de falar. Se as brancas conseguirem trocar todos os peões da ala da dama, mesmo que ele perca os 2 peões no processo para eliminar o de B4, a partida tende a empatar, porque vai ser muito difícil das pretas passarem dessa fortaleza aqui com H2 e G3. Então, bispo E7, por exemplo, era o que o Fischer esperava, ele comenta, e ele estava contando com um empate nessa posição agora. Ele tinha calculado uma linha bem forçada que leva a um empate mesmo, A3. As pretas não vão trocar, né, em A, porque a gente sabe que esse final vai empatar, então joga B3. Só que ele tem torre C7, e quando torre E6, torre B7, atacando o peão por trás. Porque o ponto é que, quando joga torre E3, ele dispara o de A, A4. Rei F6, A5, bispo C5, A6. As pretas até podem tentar jogar assim, torre E1, rei G2, torre E2, rei F3, torre por B2, só que sobra A7. E agora ele não tem opção além de entregar o peão de B3, né? Torre F2, rei G4, ele vai fazer o quê? Tem que jogar torre A2. E aí torre por B3,
bispo A7, H4. Essa posição, o computador dá uma vantagem clara para as pretas. Eu acho que é um pouco perigoso para o branco, sim. Pode ter umas redes de mate, algumas coisas assim. Mas ele fala que o final empata. Então, assim, eu acho que talvez bem jogado empata mesmo. Mas pode ter as suas dificuldades práticas. Pode ser um pouco chato na prática. Porque aqui a torre já tá na sétima, o peão teve que avançar para H4, esse fica mais fraco. Então, tem alguns detalhes assim que eu acho que desfavorecem as brancas. Mas é defensável, com certeza. Mas em vez disso, o tal ele não joga bispo E7 para não permitir o A3. Ele joga torre B6, que é muito mais preciso. Porque agora sempre que fizer A3, ele responde com B3 e as brancas não tem como atacar o peão de B. E ele já tá se preparando para pôr o bispo em F6. Então agora foi rei G2, rei F6, rei F3. As pretas aproveitam para primeiro trazer o rei, né? F6, rei F3, rei E5, rei E3. Ele comenta que A3 sempre pode ser respondido com B3 agora. Porque se as brancas conseguirem eliminar o peão de alfa, não tem muitas chances de empate. Mas aqui não é o caso, né? O peão fica vivo. Então foi rei E3. Foi rei E3. Ops. Rei E5, rei E3. Rei E3. Bispo G5. Rei E2. Rei D5. Rei D3. Bispo F6. Finalmente tocando no peão de B2. E o Fischer fala que as brancas deveriam ser capazes de empatar esse final, mas isso exige uma defesa muito precisa. E ele acabou errando agora jogando torre C2, que é um lance muito passivo. Ele fala que B3 tinha que ser jogado, mas ele não queria deixar os peões dele imobilizados depois de bispo E7, né, que defende o peão de B4 e aí solta a torre, né, para a torre começar a jogar mais ativamente. Mas ele dá a torre D4 e fala que aqui as pretas têm uma vantagem clara, mas era a melhor chance prática, ele tinha que ter jogado dessa forma. Porém, quando ele faz torre C2, a posição vai ficar muito passiva e muito rapidamente. Então jogou bispo E5, torre E2, torre F6. Agora ele não precisa mais se preocupar com o peão de B4 caindo, né? Porque a torre saiu ali da casa C4, então ele vai aumentar a pressão em B2. Torre C2, torre F3, rei E2, torre F7, rei D3 e bispo D4. De pouquinho, né? Ele comenta que de pouquinho o tal vai criando as condições ali, preparando o caminho para invadir a posição adversária. Então aqui o Fischer jogou A3 já no desespero. Mas não adianta B3, porque agora ele fixa esses peões da ala da dama e aí é diferente. Dá pra jogar torre F3, rei E2, torre F2, rei D3, torre por C2, troca as torres, e rei E4 e as pretas ganham. Ele tem esse plano de trazer rápido o rei aqui e vai ganhar os dois peões da ala do rei, né? E basta deixar o bispo nessa diagonal que ele para os dois da ala da dama também, por exemplo. Então jogou A3, mas aí, claro, B3 não vai trocar os peões. E ele fez torre C8 buscando um contra-jogo desesperado. Mas se jogasse torre E2, torre F3, rei D2, bispo B2, as pretas ganham. E é parecido também torre D2, né? Torre F3, rei D2, torre F2. Ele vai trocar as torres e vai tomar o peão de B. E ganha também. Então jogou torre C8. Bispo toma B2. Já toma o peão de B. Torre D8. Afinal, também não adianta torre B8 aqui, né? Porque torre F3 já defende lá. Então foi torre D8, rei C6, torre B8. Torre F3, rei C4. Parece que vai cair o peão de B3, mas sobra esse, torre C3. Rei B4. Rei C7. Torre B5. Ainda as brancas têm a esperança de dar tempo de jogar rei A4, né? Se ele conseguisse jogar rei A4, ele ia eliminar o peão de B3. Mas o tal joga bispo A1 aqui. E aí o Fischer faz A4, que permite um arremate legal, um arremate tático das pretas. Então, último exercício dessa partida. Jogam as pretas e ganham. Na verdade, não deve ter só um jeito de ganhar, né? Mas o tal encontrou uma resposta tática, uma ideia tática que é bem no estilo dele aqui. B2. Aproveitando um tema de descoberto para promover o peão. Afinal, se B2, rei por C3, ele faz B1 dama com cheque descoberto, né? E se não, basta jogar no próximo aqui torre C1 e vai promover. Tipo, rei A5, torre C1. E é simples, né? Então, por isso que eu não queria falar o prefácio da partida antes, porque a gente vê que essa é uma partida de reviravoltas, né? A gente tem o Fischer começando matando na abertura. É até interessante a gente ver o contraste, né, dos estilos. O Fischer começa matando na abertura, bem preparado, entendendo bem o jogo dinâmico da abertura ali. Mas quando a posição fica realmente ruim, o tal mostra do que são feitos esses jogadores, né? De recursos e muito recurso. Muito difícil de derrotar um jogador dessa força, um campeão mundial,
sem ter que resolver vários problemas, né? Inclusive quando você já tá ganho ainda. E ele vai achando os melhores recursos o tempo inteiro. Quando ele vê que a posição já oferece chances de vitória, ele começa a jogar pra ganhar e mostra uma técnica absurda no final de aproveitar cada chance que o Fischer deixa, né? Então, o prefácio dessa partida, o Evans escreve o seguinte: uma derrota por um fio de cabelo, ele fala. E aí ele conta uma história engraçada. Essa é uma das 4 partidas que Fischer perdeu contra Tal, que por sua vez, ao vencer esse torneio, conquistou o direito de enfrentar Botvinnik pelo título mundial. Então, o Tal venceu esse candidato de 59, jogou o match contra o Botvinnik, que ele viria a ganhar, né, para se tornar campeão mundial. E realmente o Fischer, no começo, sofria muito contra o Tal. Ele tinha muita dificuldade e perdeu várias partidas pro Tal no início da carreira. Ele fala que... E aí ele conta, assim, uma história que é famosa. Quando pediram um autógrafo a Tal, ele, com seu característico senso de humor, assinou o nome de Fischer, logo depois do dele. E aí o Tal fala, por que não? Já ganhei do Bob tantas vezes que suponho que já tenho o direito de assinar por ele, né? Então Tal ainda tirava um sarro. Uma leitura cuidadosa dos comentários de Fischer revelará suas intensas emoções durante o transcurso desse encontro tenso. Ele deixa escapar a vitória na abertura e também várias oportunidades de empate. Tudo é uma dramática demonstração de como uma posição vantajosa pode transformar-se abruptamente em derrota, por obra e graça de erros de cálculo, que podem parecer insignificantes a princípio. Então é isso, né? Uma partida tensa pra caramba, muito complexa, mas com vários momentos legais pra gente treinar o cálculo, várias posições interessantes. 2 gigantes aí, Fischer e Tal, né? Tal levou a melhor, mas Fischer teve uma chance de ouro, né? Saiu da abertura ganho. Só que é aquilo. Quando você enfrenta um jogador de elite, um campeão mundial, só isso não é o suficiente, né? Você tem que ficar ganho e depois tem que ganhar também, que muitas vezes é a parte mais difícil. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Se você gostou, deixa seu like aí, deixa nos comentários o que você achou. Indica pra galera, né? Eu sempre falo que esse livro é um livro muito bom, ajuda jogadores de todos os níveis, então acho que todo mundo deveria estudar pelo menos uma vez o Minhas 60 Melhores Partidas. Mas é isso, valeu por assistirem e até a próxima.